Bom, gente, estou aqui para falar de Grêmio, mas antes de falar do Tricolor, você que está aí quer fazer uma renda extra com marketing digital, eu vou te deixar aqui no link da descrição o link do robô de vendas Expert, ele que automatiza as suas vendas no marketing digital, no mercado de afiliados também, como empresas como Hotmart, Eduze, Monetize. Você pode botar ali o que você está vendendo para automação no robô de vendas Expert. Vou deixar no link da descrição aqui para você conhecer um pouco mais deste robô. Bom, gente, falando então de Grêmio, o Grêmio venceu ontem o Operário pelo placar de 1-0, gol de Elias no segundo tempo, e foi um jogo em que o Grêmio novamente deu a bola para o adversário e saiu em transição rápida. E ontem deu certo, o Grêmio sofreu muito pouco, por exemplo, o Operário só chutou uma vez no gol do Breno, obrigou o Breno a fazer apenas uma defesa, isso que o Operário tentou bastante, principalmente fora da área, foram 14 chutes da equipe paranaense, mas só uma no gol. O Grêmio teve 40% dessa posse de bola, transição muito rápida, as tentativas do Grêmio. Foram 12 finalizações do Grêmio, 3 no alvo, 3 no gol defendido por Vanderlei. E, gente, é o seguinte, o Grêmio venceu e o mais importante é que o Grêmio dormiu no G4 da competição, já que o Guarani venceu o Criciúma pelo placar de 1-0 e também a Ponte Preta acabou sendo derrotado pelo Vasco da Gama em São Januário pelo placar de 1-0. Então, ficou assim a tabela da Série B, os 4 primeiros. O primeiro é o Bahia com 10 pontos, o segundo é o Chapecoense com 8, o terceiro Sport com 8 e o Grêmio ficou na quarta colocação com 7 pontos. Mesmo pontuação do quinto colocado, o Cruzeiro, mas o Grêmio tem saldo 2, o Cruzeiro tem saldo 0, por isso o Grêmio chegou na quarta colocação da competição. Então, um resultado muito importante para o Grêmio, que na próxima rodada vai encarar o CRB. O CRB que foi derrotado nesta rodada, ele acabou perdendo para o Náutico em sua casa em Alagoas, no estádio Rei Pelé, pelo placar de 2-1. Com o resultado, o adversário do Grêmio está em último colocado nesta Série B, com apenas um pontinho em 3 jogos, sendo apenas um empate, 2 gols feitos e 4 sofridos, saldo menos 2. Então o Grêmio vai encarar o Lanterna na competição e tem tudo para vencer sábado na Arena, jogo às 4h30 da tarde. Bom, falando ainda sobre o jogo contra o Operário, o Roger Machado reclamou muito na entrevista coletiva após-jogo pelos xingamentos que ele sofreu e também que foram direcionados à sua família. Vamos ouvir então o que falou o treinador do Grêmio, Roger Machado, sobre isso. Sobre um episódio que aconteceu no jogo, eu tenho 30 anos de futebol, adaptado a esse ambiente muitas vezes hostil, né, que a gente encontra jogando como visitante, mas é a primeira vez em 30 anos que eu vejo em coro a minha família ser xingada, né, a minha esposa ser xingada, né, então esse episódio lamentável que eu reagi com os xingamentos no final do jogo para a torcida, ele é justificado por isso, né? Não me orgulho do que eu faço, porém preciso explicar, né? Em 30 anos, né, de ser adaptado a esse meio, acostumado nunca, né? Não vou me acostumar nunca às elegâncias, mesmo que seja do esporte, porém é preciso fazer esse registro, né? Hoje eu me senti extremamente ofendido aqui em Ponta Grossa. Essas palavras do técnico gremista, que também falou sobre a vitória, como é que foi, e se desenrolou a vitória do Grêmio contra o Operário. Vamos ouvir então mais uma vez, que eu separei 3 trechinhos do Roger, sobre o xingamento dele, sobre a vitória, e depois ele vai falar também sobre o Elias e Campas. Mas vamos só ouvir o que ele falou também sobre essa vitória do Grêmio. A gente jogou o jogo que tinha que fazer, né? Uma equipe muito bem posicionada, que não gerou um problema até perto dos 30 minutos, onde eu optei por mudar um pouco a configuração do nosso tripé, inverter o nosso tripé para impedir a saída mais qualificada, né, do André Lima, né, que é um jogador que carteia muito o jogo por trás da linha da bola, né, e estava nos gerando um desequilíbrio, ele inverte bem as bolas pelos dois lados, acha passe corredor interno. À medida que nós bloqueamos a iniciação pela jogada a partir dele, deixando a partir dos zagueiros, a gente equilibrou um pouco mais o jogo. A partir dos 30 minutos a gente conseguiu controlar melhor a partida. Criamos o suficiente para vencer, fomos eficientes, não criamos como em outros jogos. É uma vitória consistente, né, que nos coloca acima da tabela e que no sábado a gente tem condição de confirmar, né, esses pontos que nós conquistamos fora. Se confirma com o jogo em casa, né, e em tese recuperando os pontos que nós deixamos contra o Chapecoense. Bom, no jogo de ontem, o Biel
que é substituto, estava substituindo de Ferreira nesses últimos jogos, foi eleito craque do jogo pela ponta esquerda. Mas pela ponta direita começou o Campaz e não foi tão bem, foi substituído no intervalo do jogo, entrou o Elias Manuel, que fez o seu gol. E o Roger explicou qual a diferença de ter Campaz e Elias no time e se um foi melhor que o outro. Porque na avaliação dos principais comentaristas que cobriram esse jogo, o Campaz foi muito abaixo e o Elias entrou melhor do que ele. Então foi questionado também se o Elias pode começar já o jogo no próximo sábado contra o CRB. Tudo isso o Roger Machado falou. Vamos ouvir então o que falou o técnico gremista. Depende do que é melhor, né? Nós estamos falando de jogadores com características diferentes. Se nós estivéssemos comparando o Janderson com o Elias, né, nós poderíamos identificar quem foi melhor fazendo o quê. Né? Mas a proposta de ter o Campaz do lado não é para puxar velocidade, é para que ele tenha o controle do técnico do lado do campo, seja o meia ponta e divida as articulações junto com o Bitel, junto com o Lucas. E hoje infelizmente, ele não conseguiu. Então, ao trocar a característica da função, você torna diferente. É difícil você comparar isso, né? Jogando em casa, né, com dois jogadores rápidos pelas beiradas, talvez a gente tenha pouco espaço, porque o adversário vai jogar mais fechado. Talvez precise de um meia que segure a bola numa zona mais congestionada. Jogando fora, com espaço, com campo para correr, né, você pode ter jogadores com essa característica, mas tudo depende. Né? O Elias, eu disse para mim, o Elias é um especialista de lado, né, que tem se adaptado à função de centro. Né? Hoje ele entrou muito bem de novo, assim como entrou no outro jogo contra o Guarani a partir do intervalo. Né? Tudo isso a gente vai estudar a partir de amanhã, né, a característica do jogo, do adversário, se sai muito, se vai se fechar mais baixo, né, se vai negar os espaços para a gente poder compor para o jogo de sábado. Essas palavras de Roger, então, sobre Elias e Campaz. Eu não posso negar que tem lógica no que o Roger falou. O Campaz é um meia que está jogando na ponta, então ele está tentando contribuir mais com a armação, mas, inegavelmente, o Elias se saiu muito melhor na posição nesses últimos jogos. Não foi só contra o Operário, no outro jogo anterior também foi melhor o Elias Manuel, pode estar ganhando essa vaga titular. Talvez ainda não seja contra o CRB, mas nos próximos jogos, se continuar assim as atuações dos dois, provavelmente o Elias em breve vai estar com a camisa titular do Grêmio pela ponta direita. E o Roger mais uma vez deixou claro que o Elias é ponta que está treinando para também ser um centroavante, atuar mais no centro do campo, mas o Elias neste momento é considerado um ponta pelo técnico gremista. Bom, gente, também temos o retorno de Kahneman. Kahneman que já está treinando com bola, mas ainda não tem condições de jogo. Então o Kahneman está passando por essa reavaliação física também diária, da adaptação novamente ao campo. E o Kahneman deve voltar ali no final de maio, meio de maio, final de maio, aos treinos, não, melhor dizendo, a estar disponível para os jogos, para voltar a atuar com a camisa do Grêmio. Mas sobre o retorno de Kahneman, foi questionado também pelo repórter da Guaíba, Paulo Nunes, se ele poderia retornar já agora, neste final de semana, e o Denis Abraão, vice-presidente do Grêmio, foi quem falou sobre o retorno de Kahneman. Tomara, né? O Kahneman é um espetáculo como ser humano, caráter profissional, exemplar, né? Um caráter sensacional, uma pessoa integradora, motivadora, motivado, mas infelizmente ainda é muito cedo para pensar no Kahneman, infelizmente. Nós contamos com ele sim, contamos com a presença dele. Aliás, na arena ele está sempre conosco, né? De manhã, de tarde, de noite, todos os dias, tremenda profissional, trabalhando. Já está trabalhando com bola, graças a Deus, mas no vestiário conosco antes dos jogos, no intervalo, depois dos jogos, ou seja, ele está totalmente integrado, é um cidadão, um grande jogador e tomara a Deus que ele volte o mais rápido possível. Bom, gente, e a direção do Grêmio já começa a conversar com o empresário do Kahneman para a renovação do seu contrato. Ele tem contrato até o final do ano. Ele tem 31 anos, não tem muita lenha para queimar ainda, então vai ser um jogador muito importante para o Grêmio se ficar nos próximos anos. Ele que deve ter o seu retorno aí aos campos na metade de maio, mais para o final, então não vai ficar disponível para o jogo contra o CRB, não será o retorno do zagueiro Walter Kahneman. Mas o Bruno Alves, pelo menos da segunda divisão, está dando conta do recado, foi bem no Campeonato Gaúcho também, nesse começo de Série B, não está comprometendo, está indo bem o zagueirão Bruno Alves do Grêmio, junto com o Jeromel ali, estão dando conta do recado. Aliás, o Grêmio tomou
apenas um gol nessa Série B, aquele gol contra a Chapecoense na derrota por 1-0, o gol sofrido pelo Matheus Bianchi. De resto, o Grêmio não tomou mais gols na Série B, uma das melhores defesas da competição neste início, né? Bom, gente, falando também sobre o Elkson que não pôde estrear nessa quarta-feira contra o Operário por causa de um problema de visto, não conseguiu tirar o seu visto de trabalho, isso porque ele precisava de um documento dos seus antecedentes criminais na China, e o processo demorou um pouquinho, chegou ontem à tarde para o Grêmio, e agora o Grêmio vai dar seguimento aí à documentação junto com o Elkson, para ver se consegue liberar o visto de trabalho e ele poder estrear neste final de semana contra o CRB. Ainda talvez seja um pouco difícil, tem pouco tempo, tem hoje e amanhã para regularizar essa situação. Mais provável que na outra semana o Elkson esteja já disponível, mas ainda tem chance dele estar entre os relacionados e poder atuar alguns minutos, já que ele já tem condição de jogo para atuar alguns minutos, ainda não 90, talvez 45, 50, 60 minutos, o Elkson ainda já tem a condição de jogo. E aí vamos saber mais sobre como vai ser a ideia do Roger também com o Elkson, se ele vai ser um substituto do Diego Souza, se os dois podem jogar juntos. Sempre quando tiver mais informação, tanto de Grêmio quanto de Internacional, vou estar trazendo aqui no YouTube da Rádio 20, então por favor, deixe o seu like, se inscreva também no canal, que fortalece a gente e faz a gente trazer mais vídeos como esse. Em breve também novidades aqui no YouTube da Rádio 20.